no seu coração neste ano de 2023, amém? Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família. Eu sei que grandes coisas Deus tem para fazer no vosso meio, amém? Deus, Ele é um Deus de misericórdia, e a Bíblia declara que a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã, amém? O amor de Deus é imensurável, amém? A Bíblia declara que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia, amém? Queridos, aqueles que estiverem em Bíblia, abram comigo em Jó 14:7, amém? Jó 14:7. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O livro de Jó está perto do livro de Salmo. Amém? Jó 14:7. É a palavra que Deus colocou no meu coração para nós aqui nesta tarde. Amém? Eu creio que Deus, Ele há de falar aos nossos corações através desta palavra. Jó 14:7. Amém? Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Aqueles que têm ouvido, ouçam. A Bíblia declara: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Amém? Glória a Deus? Eu vou repetir mais uma vez o versículo 9. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Amém? Glória a Deus? Queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração a respeito desta passagem aqui de Jó, do capítulo 14, que nós lemos, a partir do versículo 7, é que o nosso Deus é um Deus de esperança. Diga comigo: Deus é um Deus de esperança. Amém? A palavra de Deus declara que Deus criou os céus e a terra. E Ele disse: haja luz, e houve luz. E Deus fez separação da luz das trevas. Amém? A Bíblia declara que a terra era sem forma e vazia, ou seja, ficou sem forma e vazia. E havia treva sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movimentava sobre a face das águas. E Deus começou a criar os céus e a terra. Amém? Deus criou tudo para a glória do seu nome. Deus criou o homem. Deus criou a mulher. Deus criou os animais. Deus criou a natureza. Tudo que Deus fez foi para o seu louvor, foi para a sua glória. Amém? Diga: eu nasci para adorar a Deus. A pessoa que não entende isso, ela vive uma vida sem propósito. E vivendo uma vida sem propósito é como vegetar e não viver. É como uma pessoa está aparentemente com vida, mas porém está morto, porque não entendeu o seu propósito. Diga comigo: meu propósito é viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é viver em obediência à sua palavra. É fazer a vontade de Deus. Então, nessa passagem de Jó, a Bíblia está declarando para nós
que o nosso Deus é um Deus de esperança. Ou seja, se nós olharmos para o Gênesis, para o início, nós vamos ver que o homem pecou contra Deus. E mesmo que houve o pecado, mesmo que houve a multiplicação da iniquidade, mesmo que houve a transgressão da lei de Deus, Deus usou de misericórdia para com as pessoas, em que o apóstolo Paulo declara, inspirado por Deus, que Deus demonstra o seu muito amor por nós, enviando Jesus, sendo nós ainda pecadores. Então, mediante a isso, em João 3,16, Jesus declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenham a vida eterna. É isso que a Bíblia está declarando. Que Deus enviou Jesus Cristo na terra com um propósito. E o propósito de Deus foi resgatar o homem, resgatar a mulher, reconciliar. O que é reconciliar? Vou te dar um exemplo. O ser humano estavam em inimizade com Deus. Amém? Estão entendendo? O ser humano estavam todos em inimizade com Deus. Todos nós éramos inimigos de Deus. Mas através da morte de Jesus, através da ressurreição de Jesus, Deus nos concede a graça, a misericórdia de nos tornar amigos de Deus. Amém. Entendeu? De inimigo, eu passo a me tornar amigo. Irmão, estão entendendo? De pecador, condenado ao inferno, Deus agora, pela sua misericórdia, pela esperança que nos foi dada através de Cristo, nós agora, por crermos em Jesus, por recebermos Jesus, por fazer a sua vontade, Deus agora nos justifica através do sangue. O que é justificar? Deus agora olha para nós e Ele manifesta o sangue de Jesus em nós, nos limpando, nos purificando de todo pecado. E agora a culpa que estava sobre nós, ela foi transferida para Jesus. Portanto, o homem que crê em Cristo e que obedece a Cristo, ele está livre de condenação. Perceberam? Das trevas, ele passou para a luz. De uma pessoa injusta, ele alcançou a justificação em Deus, através de Cristo, pela fé. Por isso, meus irmãos, perceba bem uma coisa, muito importante isso aqui. O homem é salvo, a mulher é salva pela fé. Diga, eu sou salvo. Eu sou salvo. Pela fé em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Deus vivo. Amém? Amém. A Bíblia declara, Jesus falou com Nicodemos: todo aquele que crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não vivem mais segundo a carne. O que é viver segundo a carne? É viver na prática do pecado. É viver uma vida sem propósito. É viver uma vida longe de Deus. O homem acarreta maldição sobre si e acarreta condenação sobre a sua própria alma. Porque Deus declarou: toda alma que pecar contra mim certamente morrerá. Mas através de Cristo é nos dada a esperança de salvação. Quanto pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Através de Cristo é nos dada a esperança de vida eterna. Por isso que aqui nós lemos em Jó,
no capítulo por número 14, versículo 7, diz: porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. A palavra aqui está declarando e comparando o homem como árvore. Diga, nós somos como árvores Como árvore. perante Deus. Meu Deus. Mediante esse contexto. E aqui a palavra está declarando que há esperança para uma árvore que, mesmo sendo cortada, ela se renovará e não cessarão os seus renovos. Não cessarão os seus renovos. Esta árvore, por mais que ela for cortada, o que significa isso? Por muitas das vezes nós somos cortados. Passamos por situações complicadas por causa do pecado. Nós passamos por consequências, por sequelas. A Bíblia diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Estávamos cortados, separados, distanciados. Perceberam, irmão? Nós estávamos longe de Deus. Mas aqui está dizendo que, mesmo se a raiz se envelhecer na terra e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Sabe qual é a palavra de Deus para o nosso coração aqui hoje? Há uma esperança de salvação para a sua alma. Quanto pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Há uma esperança de salvação para a nossa alma. A Bíblia declara: todo aquele que invocar o nome do Senhor nos últimos dias serão salvos. Aleluia. Há uma esperança, independentemente de como que você esteja, independentemente se você está cortado, se a sua raiz está envelhecida, se o seu tronco está se desfalecendo, independentemente do seu estado, irmão, escute bem isso aqui, independentemente do seu estado e da condição que você se encontra, Deus tem poder para mudar a tua história. Deus tem poder para mudar o teu coração, a tua vida. Porque para Deus nada, absolutamente nada, é impossível. Nós somos comparados como árvores. Mas para que nós possamos ser renovados, é necessário nós cheirarmos as águas. É necessário nós termos as águas de Deus em nós, as águas do Espírito Santo. Olha o que a palavra de Deus declara: aquele que crê em Jesus Cristo fluirá do seu interior rios de águas vivas. É sobre o Espírito Santo, é sobre a pessoa mais maravilhosa da terra, do universo, de toda a existência, é o Espírito Santo. E por isso que, para nós termos o Espírito Santo, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra que vem do próprio Espírito Santo. Porque a Bíblia, ela foi escrita por aproximadamente 40 homens, inspirado por Deus. E o apóstolo Paulo declara que a palavra inspirada por Deus, ela é apta para discernir as intenções dos corações, para conceder ao homem uma mudança no seu interior, para corrigir o homem em suas ofensas e para conduzir o homem no caminho em que Deus o quer, que é Cristo Jesus. Amém? Amém. Por isso que a palavra de Deus em nós é a semente de Deus em nós. Perceberam? Cristo Jesus, ele vem como uma semente.
Ele mesmo declarou sobre ele. Quando a semente do trigo cai na terra, se não morrer, ela não vai germinar, ela não vai produzir. E quando a semente morre, ela germina e ela começa a produzir. Perceberam? Então, para isso, todos nós precisamos receber Cristo em nosso coração. Como receber Cristo em nosso coração? Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Se ouvir atentamente a voz do Senhor e lhe obedecer, benditos serão ao entrarem e benditos serão ao saírem. Benditos serão no campo, benditos serão na cidade. E aqueles que obedecem a Deus, a Bíblia declara, as bênçãos do Senhor os alcançará. Amém, irmão? Amém. Então, para isso, nós temos que ter Cristo em nós. Temos que crer na sua morte e na sua ressurreição. Temos que entender que o nosso propósito de vida é o quê? Agradar a Deus, obedecer a Deus, fazer a sua vontade. E por isso Cristo hoje te chama para uma intimidade maior. Talvez na sua mente você está pensando, mas meu Deus, eu fiz tantas coisas erradas, eu pequei tanto contra o Senhor, a minha vida está um caos. Independentemente de como esteja você, independentemente se a árvore está cortada, se a raiz está envelhecida e se o tronco está se desfalecendo, ao cheiro das águas, ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus te renovará, renovará a sua mente, renovará o seu entendimento, renovará as suas forças. Porque para finalizar, Romanos 12:2, o apóstolo Paulo diz, inspirado por Deus: não vos conformeis com este mundo, mas sejai-vos transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso, a nossa mente tem que ser renovada pelo poder da palavra. Amém, irmão? Amém. Só através da palavra é que nós seremos renovados. Só através da palavra de Deus é que nós seremos transformados, libertos e redimidos pelo sangue de Jesus, pela fé que uma vez nos foi dada, porque a salvação não vem pelas nossas obras, a salvação é pela graça de Deus. Aleluia. Através da fé que Deus nos concede, mediante a exposição da sua palavra. Amém? Diga comigo, a palavra de Deus. A palavra de É a Deus. semente de Deus. Semente de Deus. Diga, a semente de Deus. Semente de Deus. É o verbo de Deus. É o verbo de Diga, o Deus. verbo de Deus. O verbo de É Deus. Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Amém? Amém. Aqueles que recebem Jesus Cristo recebem a vida eterna. Amém. Amém? Salmo 1. Bem-aventurado é o homem, é a mulher que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois serão como árvores plantadas junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Os ímpios não são assim, são como a moinha que os espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Pelo que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio o levará à destruição. Amém? Amém. Só através da palavra é que nós seremos transformados por Deus. Se a semente de Deus estiver em nós, a árvore é boa, porque a semente é boa. E se a semente for boa e a árvore é boa, o fruto também é bom. Porque não pode uma árvore má produzir frutos bons e nem uma árvore boa produzir frutos maus. Se a semente for boa, a semente é Cristo Jesus. Não peca, porque é nascido de Deus. E a semente que é Cristo Jesus nos concede a graça, o poder e a misericórdia de não vivermos mais segundo a lei, mas vivemos segundo a graça de Deus, amando a Deus acima de todas as coisas, amando com todo o entendimento, com toda a nossa alma, de toda a nossa força
e amando uns aos outros, como Cristo nos amou. Assim, nós estaremos cumprindo a lei de Deus e o que os profetas profetizaram. Amém? Amém. Diga, o meu objetivo Meu objetivo é agradar a Deus, é agradar a Deus, é amá-lo, Amá-lo. acima de todas as coisas, acima de todas as e coisas, amar as pessoas e amar as pessoas como Cristo. como Cristo amou. Amém? Deus abençoe sua vida.